Bom, pessoal, vamos então, nessa aula, falar um pouco da física na prova da FUVEST. A prova da FUVEST, em física, não costuma ser tão difícil quanto a prova de matemática. A prova de física da FUVEST é uma prova muito conceitual e preza para aquele aluno que realmente entendeu a física e não apenas sabe fazer conta em exercício de física. Então, a FUVEST conta bastante para ver se o aluno realmente entendeu a fundo a física conceitual. E é o que diz nesse exercício da prova do ano passado, exercício 45, exercício conceitual, mas que se você não entendeu direito como funciona a dinâmica, força resultante, fica complicado de fazer o exercício, tá? Então, não é um exercício difícil, porém exige que você tenha realmente entendido e não apenas decorado equações e decorado exercícios e contas, né? Além disso, e por isso mesmo, né? E pela prova da FUVEST ser mais conceitual e tudo mais, a FUVEST é uma boa prova para ser estudada, não apenas para a própria FUVEST, mas para Enem, Unesp, Unicamp, Unifesp, particulares e por aí vai, né? As melhores provas para ser estudadas em física são as provas da VUNESP e também da FUVEST, tá bom? Então, na aula de hoje, eu vou resolver exercício 1, 2, 3 e 4. Dois exercícios são de colisões e outros dois são exercícios de dinâmica e velocidade, né? Dois exercícios conceituais e outros dois com um pouco mais de aplicação conta, né? Tá. Então, beleza. Então, olha só essa questão do ano passado, uma questão muito interessante. Considere as seguintes afirmações. Primeiro, uma pessoa em um trampolim é lançada para o alto, certo? No ponto mais alto de sua trajetória, a sua aceleração será nula, o que dá a sensação de gravidade zero. Então, na verdade, na afirmação 1, ele fala que a aceleração será nula, mas na verdade não é aceleração. No ponto mais alto, a sua velocidade será nula. Então, quem vai se anular no ponto mais alto é a velocidade e não a aceleração. A aceleração nunca vai se anular em nenhum ponto da trajetória, no lançamento ou na queda livre, porque vai estar sempre atuando no corpo a aceleração da gravidade. Então, seja no ponto mais alto, no ponto mais baixo, não importa. Eu vou ter sempre a aceleração da gravidade atuando naquele corpo. Ok? Então, beleza. Então, é apenas a velocidade que vai se anular no ponto mais alto. 2. A resultante das forças agindo sobre um carro andando em uma estrada em linha reta, a uma velocidade constante, tem módulo diferente de zero. Então, no item 2, ele fala o seguinte, ó. No item 2, ele fala que a resultante das forças vai ser diferente de zero quando a velocidade for constante. Isso aqui também vai ser falso. Deixa eu pôr um F aqui na afirmação 1 e na 2 também vai ser falso, tá? Porque, veja, quando eu tiver velocidade constante, quando eu tiver V constante, isso por consequência, né? Como a velocidade é constante, eu não vou ter variação de velocidade. Logo, como eu não tenho variação de velocidade, a minha aceleração vai ser nula, vai ser igual a zero. E essa situação que eu acabei de falar é a situação representada no movimento uniforme. E sabemos que no movimento uniforme a aceleração é zero, e se a aceleração é zero, a resultante das forças é definida como ma. E como a aceleração é zero, logo a força resultante também vai ser zero.
Ou seja, a resultante das forças é sim zero, e não diferente de zero, né? Então, o item 2 é muito falso. Terceiro ponto aqui. As forças peso e normal, atuando sobre um livro em repouso, em cima de uma mesa horizontal, formam um par ação e reação. A FUVEST pegou essa afirmação e cutucou bem na ferida aqui dos alunos, porque os alunos costumam errar bastante esse conceito, né? É que acha, né, que por ter módulo igual, né? Porque veja, se eu tenho um livro em repouso numa mesa, se tem módulo igual, peso igual ao normal, e se tem setinhas contrárias, né? Uma seta para baixo, que é força peso, uma seta normal, que é para cima. Se tem módulo igual e tem setinhas em sentido contrário, logo vai ser par ação e reação. Isso é muito falso também. E a gente viu isso também nas minhas aulas lá de Leis e Newton, que eu dou até esse exemplo de um cubo, de um bloco ou de um livro em cima da mesa. Então o que acontece é o seguinte, ó. Então eu tenho aqui uma mesa e um livrinho aqui em cima dessa mesa. Vão atuar nesse corpo vão atuar uma força peso, claro, sempre para baixo, e uma normal para cima, perpendicular à superfície. É isso. Mas essas duas forças estão sendo aplicadas no mesmo corpo, que é o livro, tá? Então, sim, elas possuem o mesmo módulo, N igual a P, e possuem sentido contrário. Beleza. Mas a questão é, para ser um par ação e reação, preciso ter dois corpos. Então, ou melhor, forças atuando em dois corpos, né? Melhor. Então, para ter um par ação e reação, preciso ter forças atuando em dois corpos. Então, eu preciso ter a normal e o peso atuando em dois diferentes corpos. Aqui, nesse caso, a normal e o peso está atuando apenas no livro. Se tivesse atuando no livro e na mesa, dois corpos, tudo bem. Seria um par ação e reação. Mas nesse caso, como as duas forças estão sendo aplicadas no mesmo corpo, que é o livro, então não formam par ação e reação, né? Um exemplo bem importante, clássico, né, que a gente fala de par ação e reação, é quando a gente dá um soco na parede. Então eu tenho dois corpos, a minha mão e a parede. Então quando eu aplico uma força na parede, estou aplicando a força com o meu Estou aplicando a força com a minha mão, a parede vai devolver essa mesma força, de mesmo módulo, em sentido contrário. Então, eu aplico a força na parede e a parede devolve para a minha mão uma força de mesmo módulo e diferente sentido, tá? Mas veja, eu tenho a parede e a minha mão. Eu tenho dois corpos. E isso sim é uma par ação e reação, tá bom? Então, eu tenho os três itens falsos, nenhuma delas é correta. Item E. É uma questão fácil para quem realmente entendeu, de fato, a física aqui. Mas a FUVEST tocou em alguns assuntos que os alunos costumam dar uma patinada, né? Então, os professores que elaboram essa prova sabem aonde que os alunos vão errar, né? Exercício 78, acho que de 2020, se não me engano. É um pouco mais para trás. Então, essa questão é uma questão conceitual, uma questão que lida aqui com referencial, né? Com referencial em repouso, no solo, é, no avião, no caso aqui no drone. Então, olha só, um drone voando na horizontal, em relação ao solo, deixa cair um pacote de livros. A melhor descrição da trajetória realizada pelo pacote de livros, segundo um observador em repouso no solo. Então, ó, grifa isso aqui que é importante.
Eu tenho um observador no solo, vendo o que está acontecendo com o livro caindo. Qual a trajetória que o cara no solo vai ver? Então, veja, o meu drone está andando com uma velocidade V para a direita. Isso quer dizer que imediatamente após o drone soltar os livros vão estar com a mesma velocidade para a direita. Porque, veja, um pouco antes de soltar, o livro junto com o livro mais o drone, está andando para a direita, por velocidade V, por exemplo. Então, imediatamente após soltar, os livros ainda estarão com velocidade V. E, portanto, é impossível ser trajetória 1 nem a 2, né? Então, a partir desse momento, acontece um lançamento para baixo. Só que, como eu tenho uma velocidade V, e também eu tenho uma aceleração da gravidade, meu bloco vai começar a cair. Vai começar a cair através dessa aceleração, em movimento uniformemente variado. E a melhor trajetória que corresponde a isso, né? Ou seja, eu tenho uma força sendo aplicada para baixo, eu tenho velocidade para a direita. Então, a melhor situação que corresponde a isso seria a 4, né? A 5 é meio esquisita, né? A 5 não faz sentido nenhum, é meio estranho até. Mas a 4 seria melhor. A 3 também não faz sentido, porque não vai cair em linha reta assim, né? Vai cair de forma, na trajetória 4, como se fosse um lançamento oblíquo, né? Aquele lançamento que a gente estuda, né? Que ele sobe e depois ele cai aqui, né? Então eu tenho aqui um corpo com uma velocidade v. Eu posso decompor essa velocidade em uma componente horizontal, uma componente vertical. Durante a trajetória, a componente vertical vai diminuindo e a Vx vai se mantendo constante, né? E depois, quando chega no ponto mais alto, ele começa a cair por causa da aceleração da gravidade, né? Aqui eu coloquei A, não sei porquê, na verdade é G. Então, é um exercício bem tranquilo, mas isso funciona apenas para o observador no solo, tá? Se a questão falasse de um observador no próprio drone, né? Vamos supor que tem uma pessoa sentada em cima do drone lá e solta o livro. Essa pessoa veria o livro caindo na trajetória 2, no caso, né? Porque tanto o livro quanto o drone estariam andando para a direita, com velocidade v. Então, a pessoa em cima do drone teria a impressão de ver o livro caindo na vertical, na trajetória 2, né? Então, veja que trajetória depende do referencial. Se está no solo, se está dentro do avião, dentro do drone. Tá bom? Trajetória 4, então, é a mais correta aqui. Agora vamos fazer um pouquinho de conta. Exercício 6. Exercício de colisão, tá bom? Um caminhonete de massa de 2.000 quilos, ou 2 toneladas, bateu na traseira de um sedã de massa 1.000 quilos ou 1 tonelada, que estava parado no semáforo. Então, peraí. O sedã estava parado no semáforo. Tá bom. E a caminhonete estava andando. Após o impacto, os dois veículos deslizaram como um único bloco. Opa, isso aqui é uma colisão, onde os dois carros, após da colisão, permanecem juntos. Para a perícia, o motorista da caminhonete alegou que estava a menos de 20 km por hora quando o acidente ocorreu. A perícia constatou, analisando as marcas de frenagem, que a caminhonete arrastou o sedã em linha reta, por uma distância de 10 quilômetros. Então, após a colisão, os dois pararam após 10 metros. Com esse dado
e estimando que o coeficiente de atrito cinético entre os pneus dos veículos e do asfalto era de 0,5. Tá, então o μ aqui, né? O μ cinético vale 0,5. A distância percorrida, né, vale 10 metros, só colocando, né, as informações aqui embaixo. Então, a perícia concluiu que a velocidade real da caminhonete em km por hora, no momento da colisão, era de mais ou menos quanto? Aproximadamente quanto? Então, antes da colisão, qual era a velocidade da caminhonete? A aceleração da gravidade 10, desconsidera a massa dos motoristas e da resistência do ar. Tá bom, né? Olha só, vamos pensar um pouquinho antes de fazer as contas aqui que nem louco. Pensa um pouquinho. O motorista da caminhonete, na perícia, é claro que, tipo, coloque no lugar, né, do motorista. Você que bateu no carro, você vai falar que tava uma velocidade um pouco abaixo, né, do correto, né? Você vai dar uma mentira, na verdade, falar que está menos. Que no caso ele falou que está 20 km por hora, né? Então, na verdade, quando a perícia for fazer aqui os cálculos, na verdade, não vai encontrar uma velocidade menor que 20, né? Porque é fácil de imaginar que o motorista vai dar uma mentira para a perícia, né? Vai falar que ele estava a uma velocidade menor do que é permitida. Então, não seria muito viável a resposta ser 10 e 15, né? Faz mais sentido na situação que a perícia encontre que a velocidade do motorista seja maior do que 20, que ele estava em excesso de velocidade, e enfim, né? Então, que eu imagino nessa situação que o motorista vai estar mentindo para a perícia, né? Vai estar, né, falando que estava a velocidade um pouco abaixo e tudo, né? Então, se eu tivesse sem tempo na prova, eu já chutaria entre C, D e E, né? Chutaria E, na verdade, porque é uma velocidade um pouco maior para dar aquela dramaticidade para o exercício, né? Então veja só o que acontece, né? Primeira coisa, como é um exercício de colisão, eu vou ter que conservar minha quantidade de movimento. Então tudo que acontece antes tem que ser igual a tudo que acontece depois. Conservação de momento aqui. Antes da colisão, eu tinha apenas a velocidade da caminhonete. Então eu vou falar o seguinte: massa da caminhonete, MC, vezes a velocidade dela. O VC eu quero encontrar, é o objetivo do meu exercício. Igual a quem? Igual a soma das massas da caminhonete mais o do sedã, vezes a velocidade com que eles andam juntos. Porque, veja, que após a colisão, eu tenho uma colisão que é inelástica. Os dois carros permanecem juntos após a colisão. Então, a massa desse corpo, desse único bloco, vai ser a soma das massas, né? Da caminhonete mais a do sedã. As massas eu conheço, porém eu não conheço essa velocidade V, que é a velocidade com que eles andam juntos, né? Após a colisão. Preciso descobrir isso, então, primeiro. Segundo ponto, então. Segundo ponto importante, que é o seguinte. Após a colisão, os dois carros andam juntos por uma distância de 10 metros. Ou seja, posso aplicar aqui a equação de Torricelli, por exemplo, porque, veja, eu tenho aqui a distância, tenho as velocidades, não tenho tempo. Lembra? Eu não tenho tempo com que os dois carros andaram. Não tenho nada de tempo. Se eu não tenho tempo, posso usar sem medo a equação de Torricelli, que é a velocidade final, que no caso é zero, porque eles param no final, zero ao quadrado, igual a velocidade inicial. Não sei, eu quero descobrir, né, que é o v ao quadrado, menos 2a delta S. Por que esse menos? Porque eu tenho uma desaceleração.
né? Meu Azinho é negativo, porque eu estou desacelerando. Por isso o sinal de menos na fórmula. Então, a minha equação vai ficar como? V quadrado igual a 2A delta S. Delta S eu tenho, vale 10. Mas a aceleração? Mais uma vez, eu não tenho aqui mais essa informação. Então, antes de descobrir o V, preciso descobrir a minha aceleração A. Aceleração a gente usa em força resultante, né? Ele deu para a gente o coeficiente de atrito. Se ele deu o atrito, eu vou ter que usar a força de atrito. E a única força atuando nesse carro é a minha força de atrito. Então, se eu for fazer a resultante das forças, a única força que tem é a força de atrito, né? Então, a resultante vai ser o próprio atrito. Força resultante quem que é? M vezes A, segundo Newton. E o FAT vai ser μ vezes A normal. Mas veja que o carro, as forças que atuam na vertical no carro, nos carros, é a força peso e a força normal. Na vertical apenas, né? Na horizontal eu tenho a força de atrito, em sentido contrário ao meu movimento. Na vertical, gente, eu não tenho nenhuma aceleração. Se eu não tenho nenhuma aceleração, as forças são iguais. Então, na real aqui, gente, a minha normal vai ser igual ao peso, né? Peso dos dois blocos. Então, eu vou ter o seguinte, né? É que essa massa aqui é a massa dos carros, né? Então, eu vou ter aqui a massa do carro, da caminhonete, massa do sedã, aceleração, massa do caminhonete, massa do sedã. Ficou apertado, né? Deixa eu mudar aqui. Massa da caminhonete, massa do sedã, aceleração, μ vezes massa do carro mais massa do sedã, vezes gravidade. Isso aqui é o peso, né, gente? Massa vezes gravidade. É lógico que eu posso cortar as massas de um lado e de outro. Então, eu vou descobrir que a minha aceleração vai ser mg. Logo, a minha aceleração, minha desaceleração, né, vai ser que... só um detalhe que eu estava lembrando também. Só um detalhe que eu estava lembrando aqui. Que o FAT aqui vai ser negativo, né? Porque a minha aceleração, a minha desaceleração está... Não, não tá certo, né? Porque a minha desaceleração está para a esquerda, né? A minha desaceleração. Então, o meu A está no mesmo sentido que o FAT. Então, é positivo mesmo. É que eu lembrei agora, mas... Né? Foi só uma divagação. Então, o meu A vai ser μ, que vale meio, e gravidade, que vale 10. Então, a minha aceleração vale 5 metros por segundo ao quadrado. Então, a minha velocidade vai ser raiz de 2 vezes 5 vezes 10, que é o meu ΔS. Raiz quadrada de 100 é 10 metros por segundo. Pronto, já descobri tudo que eu queria. Agora basta colocar nessa equação de cima, né? Então, vou pôr em azul aqui agora. Portanto, massa da caminhonete, 2.000. Velocidade C, que eu quero descobrir. MC mais MS, 3.000. Velocidade V é 10. Corta todos os zeros. Portanto, VC vai ser 30 sobre 2. Que vai dar 15, né? Opa, mas foi 15 justamente as que eu anulei. Que estranho, né? Cuidado, viu? Cuidado. É 15 metros por segundo. Mas ele pergunta em quilômetros por hora. Então tá aqui a pegadinha, né? Do exercício. Multiplicando por 3,6,
eu encontro, então, exatamente 54 quilômetros por hora. Prontinho, alternativa E. Então, realmente, o motorista mentiu para a perícia, falando que estava uma velocidade abaixo aqui, né? De 20 apenas quilômetros por hora. Mas, na verdade, com os cálculos da perícia, encontraram que era 54, na verdade. Então, de fato, o motorista estava mentindo como a gente imaginou, né? É uma questão muito legal, muito completa, que fala de várias coisas, né? Na verdade, fala de tudo. Desde o começo, lá em Move, Torricelli, depois dinâmica com força resultante, e por último, que foi um dos últimos assuntos que a gente viu, colisões. Exercício bem completo, né? Que pega desde o início do nosso curso até o fim, com colisões. Então, exercício bem interessante, né? Inclusive aqui de conversão de unidade, né? Inclusive isso foi cobrado pra gente. Então, exercício bem interessante, bem legal, viu? Gostei bastante. Beleza. Último exercício, então, exercício 17. Também exercício de colisões. E agora é um exercício que a FUVEST gosta bastante de cobrar, que é um exercício literal, onde não envolve números, apenas letras, tá? Então é bom a gente treinar esse tipo de exercício, tá? Beleza. Um rapaz de massa M1 corre numa pista horizontal e pula sobre um skate de massa M2, que se encontrava inicialmente em repouso. Então vejo que houve uma colisão, né, do rapaz com o skate. Com o impacto, o skate adquire velocidade e o conjunto rapaz mais skate segue em direção a uma rampa e atinge uma altura máxima de H. A altura máxima, gente, quando quando o skatista atinge a altura máxima, isso quer dizer que na altura máxima a sua velocidade é zero, né? Qual que é a velocidade do rapaz imediatamente antes de tocar no skate? Note a dot, olha só. Considere que o sistema rapaz mais skate não perde energia devido às forças dissipativas após a colisão. Após a colisão, né? Então quer dizer que se não perde energia por forças dissipativas, quer dizer que eu posso conservar energia, né? Então esse note a dot aqui parece não ter muita relevância, mas tem muita, viu? Isso quer dizer que eu posso, se for preciso, né? Eu posso conservar energia. Eu posso. Já que momento é sempre conservado, energia nem sempre. Como eu não tenho nenhuma dissipação após a colisão, posso conservar livremente, tá bom? Isso é importante. Então, primeiro ponto aqui da minha questão. Primeira coisa, colisão, não pense duas vezes, tá? Conserva o momento. Momento antes. É que eu falo momento, gente, mas é vício meu. Mas é quantidade de movimento, né? É a mesma coisa que momento. Então, quantidade de movimento depois vai ser igual ao antes. Antes eu tinha o skate parado, né? E o rapaz em movimento. Então, M1 vezes V1. Esse V1 eu quero encontrar. Vai ser igual, após a colisão, eles permanecem juntos, né? Rapaz mais skate permanece junto. Então veja que é um exercício parecido com esse aqui, né? São de anos diferentes, mas são bem parecidos, né? Inclusive numa colisão inelástica. M1 mais M2 vezes velocidade após a colisão, né? Vou manter as mesmas letras do exercício anterior. Tá, então eu quero o V1, eu vou isolar o V1, eu vou obter M1 mais M2 sobre, sobre M1 vezes velocidade. Então veja que a minha velocidade vai ser dado por um termo GH, 2GH, né? Então eu preciso encontrar isso aí. E a gente encontra essa velocidade após a colisão
através da conservação de energia. Então, após a colisão, eu tinha aqui uma energia cinética, né? Então, M1 mais M2, V quadrado sobre 2, igual a minha potencial. Então, o que eu estou fazendo? Eu tô conservando energia imediatamente após a colisão e conservando energia com o ponto de altura máxima. Na altura máxima, meu V é igual a zero. E eu vou ter energia potencial, porque eu tenho altura. Então, eu vou ter aqui M1 mais M2, GH. Corto as massas, portanto, meu V quadrado vai ser 2GH. Passei o 2 multiplicando com GH, né? Ou seja, passando a raiz para o outro lado, eu vou ter raiz de 2GH. Substitui na fórmula de cima. Só substitui, tá? Portanto, a minha velocidade imediatamente antes da colisão, que eu chamei de V1, vai ser M1 mais M2 sobre M1 vezes 2GH. Pronto, essa é a minha resposta. Essa é a minha resposta, portanto, letra D, né? Letra D mesmo, né? Isso, tem o M1 embaixo. Bom, então é isso por hoje, tá? Então foram 4 exercícios muito bons, teóricos e um pouco de continha. Esse exercício aqui eu achei um pouquinho mais difícil do que a média, do que é cobrado. Esse aqui nem tanto. E os outros exercícios teóricos foram bem tranquilos, desde que você tenha, né, entendido realmente conceitos de física, né? Tudo bem? Então era isso que eu queria passar hoje para vocês, tá? Qualquer dúvida, vocês me chamam pelo WhatsApp, pelo Classroom. E é isso aí. Um abraço a todos e boas provas. E até mais. Tchau, tchau.